Olá galera, tudo bem? Vamos continuar então nosso curso de biologia. Na aula de hoje a gente vai estudar sobre o reino Monera, o reino das bactérias. Esse reino tão incrível, presente em todos os lugares que vocês puderem imaginar, no solo, no ar, na água, em todos os ambientes extremos que vocês pensarem aí, as bactérias estão, tanto em altitude quanto em profundidade, dentro dos nossos corpos, em todos os lugares aí, as bactérias dominam o planeta em relação a número, obviamente, são zilhões de bactérias, inimaginável número, e em relação também à diversidade. São seres extremamente diversos, né? Tem uma biodiversidade gigantesca, um bando de aplicação na nossa vida, mas a gente vai focar nas características principais, que é o que mais vem sendo cobrado em prova. A gente vai focar, dar um enfoque mais rápido aqui, mais preciso, a respeito das características desses seres, beleza? Vamos lá então. Então, galera, quando a gente fala de reino Monera, obviamente, né, nós estamos falando de seres procariontes, tá? Todas as bactérias são procariontes, não apresentam carioteca, são o único reino, né, que não apresenta carioteca, o único reino procarionte é o reino Monera. Todas as bactérias, então, são unicelulares e olha só que legal. As bactérias podem ser tanto heterótrofas, quando realizam, né, fermentação, agindo como decompositores, ou respiração celular também, agindo como decompositores, ou podem realizar fotossíntese, que é o caso das cianobactérias, ou seja, quando elas realizam respiração celular e fermentação, elas se comportam como seres heterótrofos, beleza? Por exemplo, atuando ali no final da cadeia alimentar, decompondo tudo que morre, então está no final da cadeia alimentar ali, atuando como decompositores, ou no caso das cianobactérias, fazendo fotossíntese, ou também no caso de outras bactérias que não fazem fotossíntese, mas também são produtoras, fazendo quimiossíntese, atuam como produtores, estão nas duas pontas da cadeia alimentar. Olha aqui que eu trouxe aqui de curiosidade para nossa aula, para a gente levar isso no nosso coração, que vai cair na prova, né? Algumas bactérias, gente, se comportam como vírus. Em qual sentido? No sentido de serem parasitas intracelulares obrigatórios. Só vivem se dentro de uma célula hospedeira. Bactéria também. Só que no caso dos vírus, são todos os vírus. Bactéria não. Só algumas, né? Algumas específicas. Primeiro, galera, vamos tratar aqui a respeito da organização de uma célula procariótica. Dentro de uma célula eucariótica, eu tenho, né, vários cromossomos independentes, né? No caso, né, da célula humana, nós temos 23 pares de cromossomos aí. Já numa célula procarionte, eu tenho um único cromossomo aqui, ó, circular, um enorme cromossomo circular solto, porque não está contido dentro de um núcleo. E a única organela que eu vou ter aqui são os ribossomos. Não vou ter organela membranosa nenhuma. Então não existe Golgi aqui, não existe nada disso. Só tem ribossomo e esse DNA único, genômico único, circular, enorme aqui, solto dentro da célula. E também tenho, né? A gente vai até tratar dele na nossa aula de hoje. Também nós temos os famosos plasmídios, né? Que são fragmentos de DNA compartilháveis entre uma bactéria e outra, beleza? Vamos caracterizar mais ainda. Olha só, algumas bactérias podem apresentar essa estrutura aqui, ó, chamada de flagelo, responsável pelo movimento. Uma coisa importante que a gente lembrar para a prova é que, embora as bactérias apresentem flagelo, né, cílios, etc., para movimentação, esse tipo de célula, a célula procarionte, não apresenta centríolo. Não é feito por meio de centríolo isso aqui. Não existe citoesqueleto aqui. A origem do flagelo é outra, beleza? Ele é uma maquinaria proteica, né? Tem até alguns livros que trazem o desenho dessa maquinaria proteica e do flagelo, mas é só o importante aqui é lembrar que ele não vem de um citoesqueleto, beleza? Aqui eu tenho, ó, então, o, o DNA cromossomal,
a membrana plasmática, que também segue o modelo do mosaico fluido, normalmente, proteínas e lipídios em posições alternadas, uma parede celular, beleza? Ó, membrana seguida de uma parede celular que tem a sua composição muito cobrada em prova. Parede celular de bactéria é composta de peptídeos glicanos, beleza? E algumas bactérias têm, outras não, não é uma coisa obrigatória, uma além da membrana e da parede celular, mais uma proteção, uma cápsula. Essa cápsula aqui está muito ligada à resistência a ambientes externos e também ligada à resistência a antibióticos, beleza? Então é só você lembrar que uma bactéria, a mais complexa que pode chegar, é unicelular, com plasmídios, membrana, parede e ainda uma cápsula. São 3 cobertas que ela tem em cima dela. Só a última que é facultativa, né? Pode sair aí, pode apresentar ou não, que é a cápsula. Mas lembra que a parede celular é de peptídeo glicano. Como eu havia comentado com vocês no início da aula, a diversidade das bactérias é gigantesca e a diversidade genética delas é enorme. E a gente ainda tem, né? Às vezes essa diversidade ela se manifesta em formatos, né? Em morfologias diferentes. Então a gente tem bactérias que tem esse formatinho redondinho aqui que nós chamamos de cocos. Então aqui eu tenho um diplococo aqui, ó. Estafilococo, que são várias, tá? Streptococcus, que são vários em fileiras, vários cocos em fileiras. Então esses circulares em tipo bolinha são chamados de cocos. Esses que tem esse formato que parece um comprimido, né? Parece um bastãozinho. A gente chama de bacilo. Aí tem, ó, streptobacilo, eles em fileirinha aqui. E aqui eu tenho um bacilo formando um endosporo aqui, ó. Essa bactéria aqui é até a bactéria da toxina botulínica, né? A gente vai tratar na nossa aula de bacterioses. Temos também o vibrião, que é esse aqui, ó, que tem esse flagelo enorme aqui, esse formato que parece uma vírgula, espirilo e espiroquetas, que tem esse formatinho aqui que parece uma onda, tá? Isso aqui, galera, como que cai, né? Como eu já vi caindo em prova, chamando, por exemplo, que vírus pode ter formato de bacilo, sabe? Então, é tentar te confundir com coisas muito discrepantes. Você não vai ter vírus em formato de cocos, isso é uma definição de bactéria, beleza? Você não tem que decorar também, ele vai botar isso aqui e perguntar para você, que formato é esse? Streptococcus. Que formato é esse? Streptobacilo. Não precisa. É só você lembrar que essa classificação está relacionada com o reino Monera, beleza? Vamos continuar então a nossa caminhada pelo reino Monera aqui na aula. Vamos ver então como é que esses seres se reproduzem. Galera, uma coisa importante que é pra gente saber, que cai muito em prova, é que como bactéria é um ser unicelular, eu não tenho produção de gameta. Não existe produção de gameta em seres unicelulares. Então você nunca pode dizer que bactérias realizam reprodução sexuada. Aí você pensa, nossa, mas se elas não fazem reprodução sexuada, como que elas vão ter diversidade genética? E a gente vai ver que elas deram um jeito sensacional de misturar o genoma delas e terem diversidade genética, mesmo sem precisar realizar a reprodução sexuada. Beleza? Que são essas estratégias aqui, ó, de recombinação genética. Mas é importante, se cair em prova, reprodução sexuada de bactéria, pode marcar errado aí, porque a gente não pode dizer que elas têm reprodução sexuada, elas têm formas de recombinação do genoma. Mas reprodução assexuada elas têm e fazem demais. Bactéria tem uma capacidade de reprodução assim assustadora, né? Você deixa uma, quando você volta tem 1 milhão, porque de uma faz duas, faz 4, faz 8 e vai indo, né, de forma exponencial. Então são milhões e milhões delas que se fazem. A principal forma de reprodução, então é a única, na verdade, é a reprodução assexuada. Como que se dá? A bactéria pode se valer de 2 estratégias diferentes. Ou ela realiza bipartição ou ela esporula. Bipartição a bactéria vai fazer quando o ambiente for favorável. Como assim? Se eu tenho alimento disponível, tem espaço, tem tudo disponível para que ela cresça, ela faz uma bipartição. A partir de uma, ela vai lá e se divide em 2. Simples assim, reprodução assexuada. Qual é o peguinha aqui, galera? Isso aqui parece muito simples, o vestibular sempre dá um jeito de fazer um peguinha aqui.
Primeiro, galera, é muito importante a gente lembrar disso. Bipartição não é uma mitose, não é uma mitose. Então você não pode dizer que a bactéria fez uma mitose. Se ele falar isso, está errado. Por quê? Porque mitose tem aquelas fases, né? Prófase, metáfase, anáfase, telófase, né? Por exemplo, quando você está estudando mitose, ele fala assim, prófase, o que acontece na prófase? Desaparecimento do núcleo. É uma coisa que caracteriza a prófase. Então, como que você vai dizer que a gente tem desaparecimento do núcleo em uma célula procarionte? Então, mitose é um conceito de células eucariontes. Uma célula procarionte não faz mitose, faz bipartição. Só que acontece o seguinte, se tem alimento suficiente, as bactérias vão fazendo bipartição, 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 até que chega um ponto que são tantas bactérias, mas tantas bactérias, que elas começam a sinalizar umas para as outras por meio de sinalização química, que o ideal é parar de dividir agora. Parem de fazer bipartição, senão não vai ter comida para todo mundo. Esse processo de sinalização é chamado de quorum sensing, né? Sentido de quórum. Elas percebem quando tem muita bactéria, elas param de dividir. Senão elas iriam bipartir a eternidade, mas graças ao quorum sensing, elas param. Coisa top que bactéria faz, gente. Esporulação. Esporulação, aqui no sentido, é criar um endosporo. O que é endosporo? Uma estrutura de resistência. Se a bactéria percebe que o meio não está mais favorável a ela, que está faltando alimento, que a temperatura está alta demais, está baixa demais, pH, qualquer coisa, luminosidade demais, que ela percebe que não vai dar para ela viver, ela duplica o material genético dela, coloca o material genético dela aqui e envolve esse material genético em uma proteína extremamente resistente e libera esse endosporo no meio externo. Então a mãe morre aqui, ó, mas deixa esse esporo inativo, como se ele estivesse morto, inativo no meio, até as condições melhorarem. Esporo de bactéria, galera, já pegaram esporo de bactéria, congelaram a menos não sei quantos, aqueceram a 1000 e tanto, bota de novo no meio favorável, ela volta a dividir e tudo volta ao normal. Então vejam que é uma estratégia de sobrevivência muito eficiente a esporulação. Beleza? Pronto. Vamos ver aqui uma das coisas agora que mais caem também, que é essa diferencinha das estratégias de recombinação do material genético. Lembrando que isso aqui não é reprodução assexuada, são 3. Conjugação, transformação e transdução. O vestibular adora confundir uma com a outra, mas você não vai confundir. Escreve aí no seu caderno, faz uma fichinha para você nunca esquecer disso aqui. Então, o que é conjugação? Conjugação, lembra que as bactérias têm, além do DNA genômico, um DNAzinho circular muito pequeno, fora do material genético genômico, chamado de plasmídio. O que são os plasmídios, né? São DNAs, sequências de DNA que podem ser transferíveis entre uma bactéria e outra, por meio de uma estrutura chamada de pile. Então, elas fazem esse pile aqui uma com as outras. Esse pile funciona como uma ponte. Por exemplo, essa bactéria aqui, ó, tem um plasmídio de resistência a um antibiótico. Essa aqui não tem. Ela vai lá, duplica esse plasmídio que ela tem e passa uma cópia dela, do plasmídio dela, para outra. E a outra se torna resistente. A gente fala que essa transferência de material genético aqui, ó, ela é horizontal. Enquanto a gente só consegue fazer transferência de genes de forma vertical, ou seja, de pai para filho, de mãe para filho, bactéria consegue fazer transferência horizontal entre elas. É como se você quisesse a cor do olho de outra pessoa, porque é interessante, a pessoa pudesse te passar a cor dos olhos dela, né, de forma natural. Então, esse processo da passagem do plasmídio, o NB já cobrou muito, inclusive, é chamado de conjugação. Ela botou essa imagem e perguntou o que está rolando. Aí ficou brincando nisso aqui, né? Conjugação, transformação ou transdução. Beleza? Vamos para o próximo. Transformação. Gente, as bactérias têm a capacidade de incorporar ao seu genoma fragmentos de DNA de outras bactérias que estão livres no meio externo. É uma coisa muito doida. Por exemplo, vou aproximar aqui, fragmentos de DNA dispersos no meio externo de bactérias que já morreram e elas deixaram o DNA delas para trás. Aí essa bactéria aqui que está viva
pega o DNA que está no meio externo e pega para ela usar. Ah, ninguém está usando esse DNA aqui não, ninguém está usando esse gene. Ah, então eu vou botar dentro de mim e vou usar esse gene. Então, olha que incrível. Pega um fragmento solto no meio externo e incorpora no corpo delas, ó. E usa essa informação genética. Isso é chamado de transformação. É muito usado em biologia molecular, inclusive, essa técnica, né, de transformação. A gente usa isso aí para as bactérias pegarem os genes que a gente quer, os genes de interesse que a gente quer, que elas expressem. E por último, transdução. Transdução é um processo acidental onde bacteriófagos misturam genes de bactérias. Então, por exemplo, eu tenho aqui esse bacteriófago que está infectando essa bactéria que tem esse genomazinho verde. Então, quando ele entra na célula e vai fazer novos bacteriófagos, ele acaba carregando um pedaço do genoma dessa bactéria aqui. Quando ele vai infectar a segunda bactéria, que agora é essa que tem esse genoma em vermelho, ele acaba incorporando o DNA da primeira na segunda, de forma acidental. Veja que conjugação e transformação a bactéria faz com a intenção de fazer. Já a transdução é um processo completamente acidental mediado por vírus. Coisa importante, galera, não é porque uma bactéria faz conjugação ou está fazendo conjugação que ela não possa fazer transformação ou que ela não possa estar sofrendo com transdução. Todos esses três processos aqui podem e ocorrem ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que ela está fazendo conjugação, ela está fazendo uma transformação, está sofrendo transdução. Beleza? Então, gente, é isso. Espero que tenha sido esclarecedor para vocês, tá? Bons estudos e até a nossa próxima aula.